Ser pai significa dar todo o seu tempo e esforço para cuidar de seu filho. Mas isso, às vezes, pode ser um pouco mais difícil do que parece. Afinal de contas, alguns pais têm de enfrentar tudo e todos para dar ao seu filho a melhor criação possível. Foi literalmente isso que um pai chamado Thomas Valero teve de enfrentar para que sua filha tivesse a melhor educação. Ele teve de enfrentar o governo e criou uma comoção em todo o país para defender os direitos de sua filha. Porém, o que estava acontecendo de tão sério assim para que ele se esforçasse tanto para ajudar sua filha? E como ele descobriu que algo de errado estava acontecendo com ela? Ficou curioso para saber mais sobre essa história? Então deixe o seu like, inscreva-se no canal e bora começar! Thomas Valero e sua esposa sempre se esforçaram muito para dar o melhor que podiam para sua filha. Embora ser pai ou mãe não seja uma tarefa fácil, ele sempre se esforçou para melhorar a cada dia, mesmo que para isso tivesse que aprender a ser mais paciente. Porém, o amor que ele e sua esposa tinham por sua filha era tão grande que qualquer trabalho ou esforço que tinham que fazer por ela se tornava algo simples. E por isso, a filha deles com certeza sempre foi uma criança muito feliz e contente. Mas algo começou a mudar de repente. Thomas começou a sentir que algo estava mudando em sua filha. Embora durante boa parte do dia ela estivesse feliz como sempre, quando chegava a hora de ir para a escola, algo mudava e ela perdia a alegria e empolgação dos primeiros dias de aula. Thomas sabia que algo estava errado, afinal uma criança não perde sua alegria assim do nada. Mas ele também sabia que as crianças não costumam falar seus problemas logo de cara como nós, adultos, geralmente fazemos. Por isso, seria necessário um pouco de paciência para descobrir o que estava acontecendo. À medida em que os dias passavam, a filha de Thomas ficava cada vez mais triste ao chegar o horário de ir à escola, até mesmo chorando e implorando para ficar em casa. O mais estranho de tudo isso é que geralmente ela se dava muito bem na escola, com ótimas notas e muitos elogios de seus professores. E ela sempre gostou muito de tudo o que acontecia nas aulas. Por isso, seus pais acharam muito estranho que desde que ela trocou de escola, a felicidade da garota diminuía cada vez mais. Uma coisa eles sabiam: todo esse problema não era uma questão de não se adaptar à nova escola, pois ela sempre teve muita facilidade em fazer novos amigos. E nos primeiros dias, ela estava muito empolgada em conhecer seus novos colegas e contava aos seus pais todas as novas amizades que ela fazia. A menina sempre foi uma criança amigável, mas alguma coisa estava fazendo ela mudar esse seu jeito. Ou seja, se o problema não era a troca de escola, só podia ser algo que acontecia durante suas aulas. Mas o que seria? Será que algum de seus colegas a estava tratando mal? Na verdade, o que estava acontecendo deixaria todo mundo surpreso. Mas, para descobrir isso, Thomas teria que usar sua criatividade. Pois como ele conseguiria saber exatamente o que acontecia durante as aulas? Ele até poderia pedir uma autorização da escola para que ele assistisse às aulas junto de sua filha, mas ele sabia que quem quer que estivesse fazendo algo com ela ia mudar seu comportamento enquanto ele estivesse lá. Então, como ele poderia observar tudo o que estava acontecendo lá sem estar presente? Ele tinha que ter a confirmação que descobriria o exato problema que sua filha estava passando, porque ele sabia que caso sua filha não tivesse um ambiente agradável durante sua infância toda, a sua vida seria prejudicada, até chegar ao ponto de ela nunca mais gostar da escola. Por isso, depois de pensar muito, ele achou a solução perfeita. Thomas era alguém muito engenhoso. Dessa forma, ele conseguiu bolar um plano perfeito para, literalmente, ouvir tudo o que acontecia na aula de sua filha. Ele desenvolveu um pequeno aparelho auditivo que gravaria tudo o que ela estava ouvindo e o prendeu em seu cabelo sem que ela soubesse, para que isso não a distraísse e assim ela pudesse fazer exatamente o que fazia todos os dias. Finalmente, ele iria descobrir a terrível situação que sua filha passava diariamente. Ao ouvir as gravações, Thomas ficou completamente surpreso com o que estava acontecendo. A professora de sua filha, Carmela Duncan, que teoricamente deveria ser a responsável por ensiná-la a ser uma pessoa educada e inteligente, na verdade tratava seus alunos da pior forma possível. Além de ser completamente cruel com eles, aquela professora também os ofendia praticamente o tempo todo, além de gritar e berrar por qualquer motivo, mesmo que fosse por algo simples. Isso é totalmente o contrário do que uma boa professora tem que ser, paciente e bondosa.
Claro que isso enfureceu muito Thomas e sua esposa. Afinal de contas, é revoltante imaginar que a pessoa que eles pagavam para educar e ensinar sua filha a estava tratando tão mal. Mas, além de tudo, obviamente ele ficou aliviado por ter finalmente descoberto o que estava acontecendo com sua filha. E com certeza estava determinado a fazer algo a respeito. Ele sabia que se tentasse falar diretamente com aquela professora, muito provavelmente nada mudaria. Então resolveu falar com alguém em posição acima daquela professora. Ele recorreu ao Conselho Escolar Estadual, pois assim teria maiores chances de conseguir resolver todo aquele problema. Mas, infelizmente, essa história estava longe de ter um fim. Ao contrário do que pensou Thomas, o Conselho Escolar Estadual simplesmente não fez nada para ajudar sua filha e as outras crianças que estavam sofrendo com a péssima professora, mesmo que ele tivesse apresentado várias provas concretas de como a professora tratava seus alunos. Em uma situação decepcionante como essa, seria fácil desistir dessa briga e apenas mudar sua filha para outra sala, como sugeriu o diretor da escola. Mas Thomas simplesmente não podia desistir assim tão fácil. Embora pudesse resolver a situação de sua filha, ele não conseguia parar de pensar nas outras crianças que continuariam sofrendo com aquela professora. Não só as que estudavam na mesma turma que sua filha, mas todas as outras que teriam aulas com essa professora durante os anos que ela continuasse trabalhando na escola, que com certeza teriam suas vidas completamente afetadas, assim como estava acontecendo com a sua filha. Por isso, pensando no bem-estar de todos, ele não ficou parado. A primeira ação de Thomas foi de se juntar a outros pais que tinham conhecimento dos maus tratos daquela professora com seus alunos e iniciaram vários protestos contra ela e contra a escola, que não tinha feito nada para ajudar aquelas crianças. Mas eles não tiveram muito apoio em seus protestos, por isso Thomas decidiu fazer algo a mais. Inicialmente, ele se esforçou para espalhar a notícia dos maus tratos que estavam acontecendo naquela sala de aula e, na tentativa de conseguir alguma ajuda a mais, ele fez uma petição em um site chamado Change.org, que tem como objetivo ajudar pessoas que querem mudar algo que está errado no mundo e assim fazerem a diferença. E foi exatamente o que Thomas conseguiu. Pois, pouco tempo depois, vários pais em todo o país ficaram indignados com as atitudes daquela professora e fizeram uma petição com 2.000 assinaturas pedindo sua demissão. Além disso, o caso ganhou a atenção da mídia, que foi até a casa de Thomas para divulgar o que estava acontecendo. Não demorou muito para todo o país estar sabendo da história. Qual o resultado disso tudo? Aquela professora continua lecionando na sua escola, mas com certeza ela aprendeu uma dura lição de como é importante tratar bem qualquer pessoa, mesmo que seja apenas uma criança. Já a filha de Thomas não estuda mais naquela mesma classe e passou a ser ensinada por outro professor. E acredito que fica aqui também uma boa lição para todos nós. Para os pais, essa história mostra como é importante conhecer bem seu filho e saber identificar quando tem algo de errado e fazer algo a respeito. Caso você ainda estude, essa história mostrou que é importante sempre falar para as pessoas que cuidam de você se tem algo te incomodando, pois elas podem fazer alguma coisa para resolver o problema. E para todos nós, fica claro como é importante ser educado e tratar bem as pessoas. Na tela está um vídeo bem legal. Essa mãe adotou 2 filhos. Meses depois, ela descobriu quem eles eram de verdade. Clique no vídeo e conheça essa incrível história!